Cara, como que você hoje organiza, até a gente tava falando em off um pouco assim, mas organiza, e eu gosto de entender isso dos psicólogos, ainda mais vocês que estudaram a vida inteira isso, fizeram doutorado caramba, e atenderam por muitos anos, como é que você, pessoalmente, na tua vida, organiza a tua rotina, os teus horários, como é que você lida com a hierarquia do que é importante, o que não é? Perfeito, tá. Eu acho que isso foi mudando ao longo da minha carreira, no sentido de, quando eu tava fazendo doutorado, isso era o mais importante, no sentido de tempo de dedicação. Acho que isso foi mudando um pouco assim. Então, mas mais ou menos eu faço o seguinte, né? Eu acho que desde antes de me formar, eu já usava agenda meio que pra tudo, assim, né? Então eu sempre fui um cara muito encanado com o horário, cara. Sempre fui. Você marcar comigo de vir na minha casa às 2, chegar às 4, cara, eu quero matar, assim, entendeu? Até porque se você combinou comigo de estar às 2, eu 1h30 tô pronto já, sabe? Assim, isso me deixa lascado, assim. A não ser que, assim, né, furou o pneu do carro, né? Aí eu entenderia. Mas, a coisa de, tanto faz, assim, e tal. Então, eu sempre fui muito encanado com o horário. Então, a primeira coisa que eu fiz foi... Quais horários eu vou disponibilizar para atendimento? Quando você é recém-formado, é qualquer horário que o paciente puder. Se ele falar 10 da noite, você atende 10 da noite, porque você precisa trabalhar, você quer atender e tal. Então, hoje eu tenho lá, esses horários aqui, eles estão abertos para pacientes, ou supervisão clínica, ou mentoria de carreira, que eu dou para psicólogo que está em dúvida, assim, de o que eu estudo, faço tal curso, como é que eu seleciono o meu nicho, vou atender presencial lá, né? Então, mentoria de carreira, supervisão clínica, paciente. Então... Tem esses horários aqui, geralmente eu distribuo, tipo, um pouco de manhã, um pouco à tarde, um pouco final da tarde, começo da noite, para não ficar, tipo, vários um atrás do outro e para ter opções, né? Tem quem prefere de manhã, tem quem prefere à tarde, tem quem prefere mais pra noite e tal. Então, primeiro isso. Depois disso, eu coloco exercício físico. E o exercício físico, ele tem que estar muito bem demarcado na minha agenda, porque a vida inteira eu tive problema de engajamento, assim, de manutenção, né? Então, eu já experimentei treinar 8 da manhã, já experimentei treinar 3 da tarde. Então, hoje eu faço de segunda a sexta às 11 da manhã. É o horário que tipo, eu já saio de lá, tomo banho, almoço, levo os filhos na escola, assim. E é um horário que geralmente o paciente não gosta. Então, beleza. Depois disso, eu tenho um bloco de notas com diferentes pendências que eu tenho. Essas pendências, elas podem ser desde coisas simples e rápidas até chegar em coisas extremamente complexas e longas. E aí, o que acontece? Eu começo a encaixar na minha agenda essas pendências que eu tenho. Então, por exemplo, então eu tenho aqui 2 pacientes aqui, eu treino aqui eu vou almoçar. Bom, sobrou uma janela aqui de 3 horas. Tá, nessa janela de 3 horas, eu vou fazer o quê? Eu vou anotar nessa janela, copiar e colar, né? As pendências que estão ali que eu vou usar neste horário. Então, eu vou puxar para esse horário aqui. Então, por exemplo, eu poderia estudar coisas novas que eu quero no futuro ensinar no INPB. Ou eu posso estudar coisas novas para refinar minhas habilidades clínicas. Ou eu posso preparar uma aula. Ou eu posso... Mas nesse bloco são sempre coisas relacionadas ao trabalho. Sempre coisas relacionadas ao trabalho. E aí eu vou Você fica vendo pedal de guitarra. Certo? Então, mas aí eu vou ter os blocos para isso. Eu vou ter o bloco aqui que é praticar guitarra. Só que esses blocos, eles vão depender... Por exemplo, imagina que eu pus um bloco de 1 hora para praticar guitarra. E 1 hora antes era um paciente que cancelou. Eventualmente vira um bloco de 2 horas. Percebe? Só que tudo isso vai dependendo de como estão as minhas pendências. Então, por exemplo, final do ano passado eu tinha um monte de curso para gravar, tinha que preparar um monte de aula, etc. Então eu tava botando assim 3, 4, 5 horas por dia de preparação de curso, de aula, slide, beleza. Aí eu passei o mês de dezembro, novembro, sem montar nada disso. E com mais abertura, ali mais tempo para hobby, dei alta para alguns pacientes sem que tenha chegado novos, comecei a ter muito mais tempo, vou dedicar aqui, final de ano vou me dedicar mais ao meu hobby. Agora, nesse mês, passando aqui esse tempo com você,
eu tenho que preparar um novo curso lá, mais denso, mais complexo, aí, entende? Então eu vou, mas tá tudo na agenda. E aí, essa é uma coisa importante. Isso é uma coisa que é muito importante pra mim, velho. É você colocar ali... Porque a gente tende a fazer o quê, né? A gente tende a respeitar compromisso com o terceiro. Ah, eu tenho dentista. Não, tá marcado com o dentista, eu tenho que ir. O cara tá lá marcado. Eu tenho uma reunião, não, tem que ir. Isso a gente tende a priorizar e não tem nada de errado. Mas a gente tende a tipo assim, tá, então eu coloquei o dentista, eu coloquei o médico, eu coloquei o trabalho, eu coloquei as reuniões, eu coloquei isso... Eu vou fazer o meu hobby no tempo que eu tiver livre. Mas eu não tenho tempo livre. Então como é que eu vou fazer meu hobby? Então, assim, de novo, né? Se você tem essa possibilidade, tem esse privilégio... E aí, pra você, que você entendeu que isso é importante pra tua saúde mental, que se você não faz, as coisas todas pioram, né? Exato. Aí você coloca ali. Né? Você coloca ali. Então, por exemplo, eu levo muito a sério esse negócio da diferentes atividades na vida. Então, por exemplo, agora isso tá mudando um pouco, mas a minha esposa, ela sempre foi mais de socializar do que eu. Então, por exemplo, houve uma época que, tipo, se dependesse dela, era assim, sábado a gente almoça com essa galera aqui, janta com essa galera aqui, à tarde a gente toma um café não sei aonde, aqui, né? E eu falei, não, peraí, eu quero ver essa galera aqui, mas eu quero tocar. Então, peraí, a gente vai ver essa galera aqui, às vezes ela até fica brava comigo. Eu falo assim, a gente tá indo, eu quero ir até 3h30 ir embora. Pô, mas como é que vai pôr horário pra ir embora? Eu falo, não, 3h30, 4 horas eu quero estar indo embora, porque 7 horas ali tem não sei o quê, eu quero das 4 às 6 tocar. Né? Então, tá. Então, tipo, porque é uma coisa que é muito importante pra mim. Não é, faz aí no tempo que der. Faz aí no tempo que der, você não faz. Isso é uma coisa que eu percebi também, cara, Por isso que eu voltei a tocar e gostar e ter prazer em tocar e realmente ter aquela sensação de hobby que faz bem como um todo. Foi quando eu me organizei e falei assim, cara, não dá pra ser só quando eu tiver tempo. E não dá pra também ter aquela pressão de, todo dia vou fazer aquele estudo complexo, não sei o quê. Hoje a guitarra é teu principal hobby, não? Hoje sim, cara. Você acha que quantas vezes por semana, por quanto tempo, assim? Cara, todo dia eu pego pelo menos 20 minutos. Sim. Porque como que eu faço hoje, cara? A minha rotina eu acordo de manhã, no horário entre 5 e 6 horas. Depende se eu vou apertar o botão snooze ou não lá do celular. E aí eu acordo nesse horário. Assim que eu acordo, eu faço as coisas básicas de higiene, levo o cachorro pra passear. Quando eu volto, eu começo a trabalhar. Tá. E aí o meu trabalho eu já tenho a listinha que eu fiz no dia anterior, com tudo que eu preciso fazer o mais rápido possível. E essas coisas de trabalho são 100% podcast, não? Você tem teus alunos? Meus alunos, podcast, se tiver alguma coisa mais uma consultoria burocrática. Coisa, eu faço a primeira coisa. E aí, tem vezes que... E aí eu faço isso até às 11, né? Então, das 6h30 até às 11 eu tenho esse bloco de trabalho. E tem vezes que eu termino antes, tem vezes que eu não termino. São quase 5 horas de trabalho ali, quase, né? E aí, tem vezes que eu termino antes, ou tem vezes que eu vou até às 11 mesmo. Mas normalmente eu consigo terminar antes. E aí, se eu consigo terminar antes, eu separo um tempo pra estudar. E aí, estudar, geralmente, eu tô estudando coisas de computação. Porque é um hobby, mas também eu produzo várias coisas pra nossa empresa aqui. Então, não é muito hobby quando eu faço isso. Mas não é um negócio que pra você é tipo trabalho. Não, é um negócio mais leve, mais gostoso. É um estudo gostoso de fazer. Mas não chega a ser tanto um hobby assim. E aí, eu vou treinar 11 horas também. E aí, quando chega a tarde é meu horário de trabalho leve. Então, coisas que eu consigo fazer sem precisar pensar demais. Ou então, quando tem podcast. Que aí o podcast é uma coisa que me motiva mais do que qualquer outra coisa. Eu consigo botar ali naquele horário. Ou então, outros estudos leves também. Uma carga cognitiva menor ali. E aí, quando dá, 5 horas, 5h30... eu já paro de trabalhar e é o horário que eu fico... Tem horário de umas 2 horas pra fazer o que eu quiser. E normalmente é nesse horário que a primeira coisa que eu faço é pegar a guitarra. Então, 5h30, 6 horas eu vou lá, pego a guitarra ou violão. E aí fico de 20 minutos a 1 hora, assim, só brincando, me divertindo. Depois vou assistir série e acabo dormindo. Eu durmo cedo. Porque você dorme cedo. Você acorda às 5h30 da manhã, você dorme que horas? 8h30, 9. Tipo assim, um dia que eu tô sem sono, eu vou dormir no máximo 10 horas. Entendi. E aí eu consigo acordar esse horário aí. Semana, porque, geralmente as pessoas marcam, vamos jantar no sábado, 8h30 da noite. É quase o horário que você tá indo dormir. Você encontra pessoas nesses horários? Cara, não encontra? Não. Nunca. Não consegue. Eu acho que eu sou meio igual a você, assim, nesse sentido de não socializar tanto. E o podcast, pra mim, já é uma socialização muito forte, sabe? E aí, final de semana, minha esposa também fica meio chateada, mas no final de semana, geralmente, eu não quero socializar, não. Mas às vezes eu faço porque é importante pra mim. Igual eu te falei, tem meus amigos lá que a gente é desde a escola, a gente é muito parceiro, muito amigo. E às vezes faz mais bem pra mim eu ir lá ver eles e ficar nem que seja 1 horinha, 2 horinhas lá com eles, do que se eu fosse dormir mais cedo, sabe? Tipo, aí foda-se, meu...
Eu sou tão apegado assim com essa questão. Os meus amigos mais próximos, todos eles sabem, eu falo que tem uma bateria social, né? E eu tenho uma coisa que eu falo, as pessoas acham que é brincadeira, mas é bem sério, assim. Eu só convido pra ir na minha casa quem eu tenho intimidade pra mandar embora. Né? Então, meus amigos, eles sabem, por exemplo, teve uma vez... Agora já é assim, né? Eles falam assim, sei lá, vem aí 7 horas e tal... aí eles, mas que horas que é pra ir embora? Não, 10h30 vai todo mundo embora. E aí a galera vai embora mesmo. Assim, não, tá chegando a hora. Né? Aí teve uma vez que eu fiz um negócio, tipo, do dia inteiro, assim. Começou meio-dia, acabou 10 anos. Os caras, como é que você tá aguentando? Não sei o quê. Pô, você não quer... Aí eu falei, eu vou dormir. Se vocês quiserem ficar aí, vocês ficam, tal. Então eu tenho essa coisa de, putz, deu, assim, entendeu? Pra mim é muito cansativo esse negócio de passar o dia inteiro. Não sei, parece que chega uma hora que eu quero variar. E não é nada contra a pessoa, não é que eu não gosto da pessoa, não é que eu não quero falar com a pessoa, nada disso. Não é que não tem assunto, eu só quero ir pra outra coisa, entendeu? Tipo, outra atividade, assim. Do mesmo jeito que se eu ficar 10 horas tocando guitarra, vou encher o saco ali pra outra atividade. Essa variação aqui, assim. Isso vem de um entendimento profundo de quem você é e o que importa pra você. E até das outras pessoas que relacionam com você entenderem quem você é, né? Exato. E respeitarem isso, né? Porque às vezes o cara fala, o cara é chato, ficando embora. Mas não, quando é um amigo legal, ele vai entender. Vai entender porque ele é importante pra você. Aqui em casa, quando o pessoal vem aqui em casa, geralmente eu deixo eles aí e vou dormir. Vai dormir. Nem aviso nada.